Imagine poder viajar no tempo para capturar um criminoso, alguém que parece sempre estar um passo à frente. Um agente temporal vai em sua última e mais desafiadora missão, onde não apenas sua carreira foi colocada à prova, mas sua própria identidade. À medida que ele se aproxima do seu alvo, a linha entre perseguidor e perseguido começa a se desfazer. Hoje, no Resumo Plus, vamos recapitular o filme de ficção científica chamado O Predestinado, lançado em 2014. Se você gostar do vídeo, deixe um like para ajudar o canal a crescer. Agora, vamos ao vídeo. O filme começa apresentando um agente temporal, que conforme as normas da agência, não possui nome e está envolvido em uma missão para capturar um perigoso terrorista. Durante uma de suas investigações, ele consegue localizar o terrorista, mas sofre um acidente que resulta na perda total de seu rosto. Enquanto o agente está caído no chão, o terrorista não o mata e ainda o ajuda a recuperar sua ferramenta de viagem temporal, permitindo que ele retorne à agência e se recupere para a próxima missão. Seu rosto foi completamente reconstruído e alterado, o que contribuiu para sua obsessão em encontrar o criminoso. A imprensa noticiou os casos de explosão e apelidou o terrorista de Fizzle Bomber. A agência temporal vinha tentando capturá-lo há muito tempo, mas ele sempre conseguia prever as ações da agência, mantendo-se um passo à frente e cometendo vários crimes. Em março de 1975, um de seus ataques resultou na morte de 11.000 pessoas e deixou milhares de feridos. Em seguida, o agente precisa viajar para novembro de 1970 para investigar um suspeito em um bar. Para isso, ele se disfarça de barman e inicia uma conversa com um suspeito, chamado John, que aparenta ser uma pessoa comum com problemas normais. Durante a conversa, o agente faz várias perguntas, mas John parece relutante em falar. Para aliviar a tensão, o agente faz uma pergunta descontraída: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta quebra o clima de tensão. O agente quer que John conte uma história e fale um pouco sobre sua vida. John então diz ao agente que tem a melhor história que ele já ouviu. O agente responde que pode contar, pois nada na vida o impressiona. Se John conseguir impressioná-lo com sua história, ele ganhará uma garrafa inteira de uísque. O agente, naquele momento, não espera que a história seja realmente a melhor que já ouviu. John começa sua história revelando que, quando criança, foi deixado em um orfanato e recebeu o nome de Jane. Jane, desde pequena, sabia que era diferente das outras crianças e que as descobertas da vida geravam muita confusão para ela. Na infância, Jane se dedicou a aprender, o que era realmente essencial para sua sobrevivência, como, por exemplo, brigar. Ela brigava tanto com meninas quanto com meninos. Era extremamente inteligente, dominando matemática e física com facilidade, mas se sentia excluída de seus colegas. Por isso, cresceu sem ser adotada. Na adolescência, Jane foi recrutada pelo Sr. Robert, que procurava garotas excepcionais para missões secretas do governo. A cena seguinte mostra Jane em um programa espacial do governo, onde, durante a entrevista, ela se destaca como alguém muito acima da média. Com sua personalidade forte, Jane é rapidamente aprovada e passa por um treinamento rigoroso, onde seus limites físicos e psicológicos são testados. Ela passa pelos testes com facilidade, mas sua personalidade frequentemente a envolve em brigas. Robert, que não gostava muito de Jane, que por ser difícil de lidar, aproveitou-se de sua dificuldade em controlar as emoções para desqualificá-la do programa. Ele a monitorou e descobriu que ela tinha um problema físico complexo, o que a impediu de continuar no programa espacial. Dispensada, Jane teve que trabalhar como doméstica, onde ganhava pouco, mas encontrou um bom passatempo: ler bastante. Durante suas tarefas, ela conseguia ler histórias confessionais e se divertia muito. Naquela época, as mulheres enfrentavam muitas dificuldades. Então, Jane decidiu aprender etiqueta, acreditando que isso poderia aumentar suas chances de retornar ao programa espacial. Uma noite, quando saía da faculdade, voltando para casa, Jane encontrou o amor de sua vida, um homem bonito e inteligente, e foi amor à primeira vista. Ela dormiu com ele e acabou engravidando, o que arruinou seus planos. Jane, enfrentando todas as dificuldades, deu à luz. O médico a informou que houve complicações no parto. Embora o bebê estivesse bem, Jane tinha uma condição extremamente rara. Para resolver o problema, os médicos tiveram que realizar uma reconstrução em suas partes íntimas, resultando em uma mudança de sexo. O médico explicou que Jane possuía os dois conjuntos de órgãos sexuais, mas ambos estavam mal desenvolvidos. O órgão feminino era capaz de desenvolver um bebê, mas infelizmente teve que ser removido devido às complicações do parto, alterando completamente sua configuração interna. Agora, Jane era um homem, mas seu bebê, uma menina linda, foi sequestrado do hospital, deixando Jane devastado e confuso. Jane ainda não havia completado a mudança de identidade, então se submeteu a uma transformação total, escolhendo o nome John e alterando completamente sua identidade.
Após o ocorrido, John tentou novamente entrar na agência secreta, apresentando seus novos exames médicos, que mostravam que a anomalia que o havia desqualificado anteriormente não existia mais. No entanto, foi novamente rejeitado. John acabou indo para Nova York, onde trabalhou em uma lanchonete e depois como datilógrafo. Nessa nova área profissional, conseguiu um emprego escrevendo histórias confessionais para uma revista, do mesmo estilo que lia quando trabalhava como doméstica. Com todas essas mudanças, John agora vivia bem financeiramente, mas ainda não conseguia esquecer o homem que havia mudado totalmente sua vida, gerando tragédias e caos. A cena corta para o bar, onde John termina sua história revelando que, se pudesse voltar no tempo, mataria o homem que mudou sua vida. Com todo esse desenrolar, o agente olha para John e diz que tem a capacidade de ajudá-lo a voltar no tempo, revelando que é um agente temporal. As revelações do agente geram muita desconfiança em John. Para provar que está falando a verdade, o agente sugere que eles viajem no tempo naquele mesmo momento, para abril de 1963. John aceita e eles viajam, provando que não era uma loucura. Após a viagem no tempo, explica também que há algumas regras para os policiais do tempo, como não poder viajar mais de 63 anos do ponto zero a partir de 1985 e não poderia ter interações que mudem a perspectiva de futuro das pessoas. Além disso, eles podem gastar dinheiro à vontade, mas não podem levar itens comprados para épocas diferentes. O agente diz a John que ele irá encontrar um homem naquela tarde e John vai a caminho de se encontrar com Jane na faculdade, quando ela ainda era mulher. O filme então mostra uma série de eventos complexos. John se disfarça e vai procurá-la. Ele a encontra e repete a mesma frase que ela ouviu na faculdade quando se apaixonou pelo homem misterioso. John lembra de cada detalhe, mas não lembrava o quanto Jane era bonita. Algo que seus instintos masculinos agora o fazem sentir atração. Nesse momento, o filme revela que John é o homem misterioso que se encontrou com Jane no passado, engravidando-a e fazendo-a se apaixonar por ele mesmo. O agente sabia disso desde o começo, revelando que essa era sua missão: fazer John se encontrar com Jane em 1963. Em seguida, o agente tem a oportunidade de encontrar o terrorista apelidado de Fizzle Bomber em 1970, que está prestes a armar uma bomba. Na cena, o agente consegue encontrar o terrorista, resultando em troca de tiros e depois uma luta. No entanto, o terrorista, muito habilidoso, consegue dominar o agente, que não consegue ver o rosto dele. Após o terrorista escapar, o agente ouve uma explosão em um dos andares do local. Ele vê o terrorista deitado no chão, com o rosto pegando fogo, revelando que era ele mesmo do passado, ficando claro o momento em que seu rosto foi queimado. Com isso, acaba criando um segundo paradoxo temporal no filme. Esse desdobramento resulta em um descumprimento das regras impostas aos policiais temporais, pois o ocorrido aconteceu fora de suas atribuições de missão. Ao ajudar John para um salto no tempo e depois ter ido encontrar o terrorista, o agente interferiu diretamente, violando a regra mais importante, que era não ter interações que mudem a perspectiva de futuro das pessoas, podendo gerar problemas psicológicos irreversíveis. No entanto, sua missão com John ainda está em curso. Em seguida, durante uma de suas missões em um hospital, o agente encontrou o Sr. Robert, que revelou ser o chefe da agência e supervisionava o agente. Robert disse que essa talvez fosse a missão mais importante até o momento. Ele também revelou que mesmo que o agente não tivesse conseguido capturar o terrorista, a missão com John era extremamente crucial. Robert explicou que antes que se aposente, ele deveria levar John para a agência e mostrar a ele a importância desse trabalho, já que John, sem saber, iria o substituir. Nessa parte, o filme revela a verdadeira missão do agente, que era estar no hospital e no setor de maternidade, roubar o bebê de Jane e entregá-lo a um orfanato. Isso revela que o agente era o homem que roubou o bebê, criando um paradoxo temporal complexo. Após isso, o agente retorna ao ano de 1963, onde encontra Jane e John sentados em um banco de praça. Ele lembra John de que não pode ficar naquele ano, pois, segundo as regras da agência, isso causaria uma ruptura temporal, resultando em graves falhas de anacronismos e comprometendo o curso da história. John fica furioso ao perceber que foi enganado e que, devido às circunstâncias, acabou enganando a si mesmo no passado. John explica que ama Jane e ele quer ficar para viver esse romance e diz que não quer deixá-la só, reconhecendo que Jane sofreria muito quando ele sumisse. O agente então decide que não pode deixar John ficar naquele tempo. O agente então tem uma ideia: explicar a John que ele mostrou quem realmente era Jane e agora precisava mostrar ao John quem ele realmente era. Para isso, eles precisariam ir à agência temporal, no ano de 1985. A viagem faz John passar mal, pois o salto no tempo é muito grande, causando-lhe mal-estar.
O agente diz que quando fosse se aposentar, iria deixar gravações para John, pois agora ele seria o novo agente temporal em seu lugar. Já aposentado, o agente vai para o ano de 1975 e se estabelece em Nova York. Robertson lhe dá uma última pista valiosa sobre o terrorista Fizzle, mas como sua máquina temporal seria desativada, a informação é irrelevante, pois ele não pode mais saltar no tempo devido à sua aposentadoria. Sentado em casa bebendo uísque, ele percebe que algo impressionante aconteceu. Ao executar um comando final, a máquina acaba tendo um erro e não é desativada. No entanto, ele não se preocupa e continua curtindo sua aposentadoria. Tempos depois, ele compra uma máquina de escrever para ter um hobby e começa a escrever histórias confessionais. E nesse momento, o filme revela que as histórias que ele escrevia eram justamente aquelas que Jane lia quando era empregada doméstica. O ex-agente fica um pouco paranoico e extremamente obcecado em encontrar o terrorista, com uma pista de onde poderia encontrá-lo. Ele decide usar sua máquina do tempo, que por sorte ou conveniência não foi desativada. Ele então viaja para uma lavanderia e encontra o terrorista Fizzle Bomber, que é ele mesmo, mas mais velho. O agente mais velho explica que todos os ataques terroristas tinham um grande objetivo, que era salvar milhões de vidas. Ele mostra ao agente mais novo vários artigos do futuro, revelando que muitos acidentes e crimes foram evitados, resultando em milhões de pessoas salvas. Ele também confessa que para cumprir sua missão, matava pessoas para salvar outras, alimentando um vício que foi deixado pela paranoia das viagens no tempo. O agente mais novo fica surpreso e afirma que nunca se tornaria ele. Uma discussão existencial se segue e o agente mais novo acaba matando o mais velho. Nesse momento, ligando todos os pontos, é revelado quem era o agente. O acidente onde ele perdeu o rosto envolvia John, que era o agente esse tempo todo. Em resumo, o filme revela que o agente, John e o terrorista Fizzle Bomber são a mesma pessoa em diferentes momentos de suas vidas. Cada ação deles, motivada por amor e obsessão, cria um ciclo complexo de eventos que se repetem e se influenciam. A pergunta sobre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, simboliza a natureza cíclica das viagens no tempo e das identidades dos personagens. A manipulação de Robertson e a inevitabilidade dos eventos mostram que é impossível escapar do destino predeterminado pelas ações passadas. Para quebrar esse ciclo eterno, Robertson teria que manipular as ações do agente, encerrando assim o loop temporal e fazendo com que Jane, John, o agente e o terrorista Fizzle Bomber nunca existissem, encerrando assim o filme de ficção científica, O Predestinado, de 2014. O filme conta com 1 hora e 38 minutos de duração. Bom pessoal, gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever e deixe seu like para fortalecer o canal. E antes de sair, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela final.